E a gente vai falar agora sobre outro assunto, porque hoje é dia de falar sobre direito trabalhista e previdenciário. Quem vai tirar as dúvidas a respeito desses assuntos é o consultor jurídico Marcelo Martins, que já está aqui conosco. Doutor Marcelo, obrigada pela presença, boa noite. Eu que agradeço, boa noite, Gabi, boa noite, telespectador da Novo Tempo. E se você tem alguma dúvida sobre direito trabalhista ou previdenciário, nesses ambientes, manda pra gente pelo WhatsApp 12, número 981352908. Vou repetir para você. O DDD é 12, número 981352908. E já tem gente participando aqui, doutor Marcelo. O Jefferson de Timbaúba, no Pernambuco. Acerca das horas extras, como fica com a nova legislação? Houve alguma mudança? Não, não houve. A única coisa que aconteceu, Jefferson, foi a regulamentação agora por lei dos bancos de hora e das compensações, né? Você vai poder fazer a compensação diretamente com o seu empregador. Antigamente você tinha que ter o banco de horas regulamentado através do instrumento normativo, convenção ou dissídio coletivo. Agora o empregador pode fazer essa negociação através da compensação diretamente com cada funcionário. Mas ela existe, se ela não for compensada, se não for objeto de compensação ou de banco, ela tem que ser remunerada com adicional mínimo de 50%. Ok, com a reforma muita gente tem dúvida, doutor Marcelo, mas nem tudo houve alteração, né? A Maria do Espírito Santo, por exemplo, pergunta se houve alguma mudança em relação ao 13º. Não, o 13º continua sendo pago em duas parcelas, que pode ser antecipada uma juntamente com as férias, ou até o mês de fevereiro, mas ele tem que estar quitado até o dia 20 de dezembro. Ok. Uma pessoa que prefere não se identificar pergunta se é permitido assinar 2 carteiras de trabalho. Em alguns contextos, sim. Não sei se a pergunta seria 2 carteiras de trabalho ou 2 contratos de trabalho na mesma carteira, né? Para esse segundo exemplo, é muito comum. Você pode ter 2 contratos, até mesmo para o mesmo empregador ou até mesmo para empregadores diferentes, se as jornadas forem compatíveis e os trabalhos também. 2 carteiras, pressupondo que sejam de números diferentes, vai te gerar problemas lá na frente, na Previdência Social, quando você precisar se aposentar. Mas eu creio que a pergunta deve ter sido 2 contratos na mesma carteira. Aí, a essa pergunta, a resposta é sim. No caso de 2 carteiras de trabalho, se a pessoa preencheu toda a primeira e aí tem a segunda, não tem problema nenhum, vai somando tudo. Existem muitos casos de extravio de carteira e aí você não tem o número anterior, então você não pega uma segunda via da sua carteira, uma carteira em continuação. Você pega um novo número de carteira, é bastante comum. Ok. Outra pessoa que não se identificou diz que esteve de licença médica, voltou a trabalhar por 5 dias, mas depois foi mandada embora. E ela foi receber o PIS e só tinha 16 dias de PIS. Isso é correto? Depende da situação. Infelizmente, eu não tenho informações para te responder essa pergunta, né? O PIS é um benefício que é devido em data de aniversário, pré-estabelecida pelo governo. O PIS para os trabalhadores da iniciativa privada, o PASEP para os trabalhadores de empresas ou órgãos públicos. O primeiro é pago pela Caixa Econômica Federal, o segundo é pago pelo Banco do Brasil. Você tem que ter trabalhado pelo menos um ano anterior ao ano do requerimento, né? Para fazer jus e tem que ter tido inscrição nesse programa, né? Ok. A Luana de Ibitinga diz que trabalhou 9 anos numa empresa, mas eles só pagaram 2 anos de fundo de garantia e previdência social. Diz que já faz 1 ano que ela contratou um advogado, mas até agora não a chamaram. E ela pergunta como ficam esses anos que eles não depositaram para ela contribuir, para ela poder se aposentar. Olha só, algumas questões rápidas. A primeira delas, 1 ano não foi chamada, é 1 ano e não teve audiência ainda, você não sabe de nada. Infelizmente, você tem que verificar se já foi ingressada, se a sua ação já teve ingresso na Justiça do Trabalho. Então, você tem que exigir do seu advogado, doutor, já faz 1 ano, cadê o número do meu processo? Tem que ter pelo menos esse tipo de controle. Todo profissional tem a obrigação de fazer isso, tá? Com relação ao tempo que ficou para trás, havendo uma condenação e um reconhecimento do vínculo, a empresa vai ser obrigada a recolher o INSS e reconhecer esse tempo de serviço que você trabalhou sem o registro. Agora, me preocupa mais essa coisa de 1 ano e não ter nenhuma notícia ainda. Atualmente, a Justiça não leva tanto tempo assim para marcar ao menos a primeira audiência. Ok, daqui a pouco a gente volta então com outras dúvidas.